para matar eu vou cantar. Yeah, 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 yeah. Só para dançar eu vou cantar. Yeah, 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 yeah. Eu não vou cantar nem dançar. Eu só vou falar. Agora vem a versão reininho. Como é que vocês estão, mais niggas? Vamos já começar por aqui. É insultuoso eu chamar-vos mais niggas? Não, de todo. Como é que vocês estão, meus queridos? Vamos começar já a explicar porquê que o grão não veio a semana passada. Porquê que o grão não existiu a semana passada. O grão não existiu a semana passada porque, como eu vos tinha dito, estou numa fase de mudança de trabalho e a semana passada foi, ou melhor, esta semana foi quando eu comecei a trabalhar no sítio. E para quem já mudou de trabalho sabe aquele nervosinho miúdo que há antes do primeiro dia, antes da primeira semana, antes do primeiro contacto. E pronto, e não vos vou enganar. Foi só isso que me impediu de vir ao grão. Não estava com disponibilidade mental. Está tudo bem. Não estou down. Estou forte. Mas a semana passada não senti não é essa necessidade, é essa capacidade ou essa disponibilidade mental para vir falar convosco. Espero que me perdoem. Espero que estejam aí. Espero que não se vão embora. Espero que me respondam. Espero que me digam como é que vocês estão esta semana. Como é que foram estas 2 semanas? Bem, o que está resolvido? O facto de eu ter falhado a semana passada, é isso? Vamos assumir que sim, eu vou assumir que sim. Portanto, gastei aqui uns bons 2 minutos e meio a dizer porque é que não vim a semana passada, mas esta semana vamos assumir que, ok, é possível uma pessoa estar com um nervosinho miudinho e não ter capacidade ou disponibilidade para falar com pessoas sobre nervosinhos miúdos. E agora? Estou na rua, estou em casa, isto foi tipo eu a respirar para cima do microfone cheio de Covid. Vocês não sentem em relação ao Covid que já passou? Epá, eu sinto muito isso. Sinto que isto é errado da minha parte, obviamente que sim. Mas eu sinto que o mundo, ou pelo menos aqui o país, as pessoas do país, já passou. Já aceitamos a máscara, está-se bem. Já não há aquela coisa de tem que andar com a máscara, foda-se. Haverá sempre, obviamente, sempre alguém que se esqueça. Haverá sempre alguém que ande sem máscara na rua. Eu faço quando estou em campo aberto, percebem? Que é para também respirar ar puro, foda-se, não me fodam. Ó, João Tiago, não me fodas. Estás numa avenida Mouzinho. Para quem não conhece, os meus ouvintes de Bragança não conhecem. No ar é a Bragança que me ouça, mas devia haver. Os meus ouvintes de Bragança têm que saber que a Avenida Mouzinho é uma das avenidas principais da rua. Perceberam? Perceberam o que eu disse, não perceberam? A Avenida Mouzinho é uma das principais avenidas da rua, não, da Póvoa, com uma boa largura, que se eu estiver sozinho à noite, posso andar perfeitamente sem máscara. Aliás, devo, para a minha saúde até. Olha, por acaso no outro dia, na quinta-feira à noite, fui dar uma voltinha à noite, uma boa temperatura, sem a mascarilha, mas que bem que se estava, mas que bem que me soube. Sim, senhor. Mas não sentem que o Covid, tipo, ok, ele está entre nós.
Que venha. Digam-me, caraças, respondam-me. Estou a falar com vocês e vocês não responderem. Oi, não estou a ouvir. Vamos, olha, quero falar. Agora lembrei-me de falar convosco sobre cães. Cães. Tenho uma cadela. Algumas pessoas, praticamente as pessoas que ouvem isto, sabem que eu a tenho. Sabem o que eu digo da minha cadela, que é um bocado morta. Mas quero aqui ao episódio 16 do Grande da Mesma Mó dizer que a culpa da cadela ser morta, ou a culpa da cadela ser menos ativa, é minha. É minha porque não me distraí da educação dela, mas deixei-a à mercê de uma vida sedentária e pouco ativa. E ela agora, no fim de vida, ela fez o ano passado 15 anos. Ela agora, no fim de vida, para nos castigar, ladra a noite toda, que é para nós não dormirmos. E qual foi, ou melhor, ladrava a noite toda para nós não dormirmos. E qual foi a solução que se arranjou? Ela dormir na minha cama. Portanto, ao fim de 10 não, 15 anos, vá, a minha cadela obriga-me a que ela durma comigo. E é muito estranho porque a Kika, que é a Kika, um nome muito pouco usual em nome de cães, muito pouco usual. A Kika veio cá para casa. Portanto, eu tenho, só fazerem as contas, tinha pai, não sei, tenho 29, façam as contas. Ora, tinha 14? Não, tinha menos. Não pode ser. Bom, não interessa. E vocês sabem que quando os cãezinhos vêm e depois as mães é que tomam conta dos cãezinhos. E eu desliguei-me muito da cadela. E agora, desde que morei com gatos, tenho uma paixão por gatos. Mas tem que ser fofinhos, que não gosto de gatos. Não gosto de gatos que metam as unhas de fora. E agora que a minha cadela está em fase final de vida, né? Penso muito que num curto espaço de tempo vou ter a minha casa e vou ter que ter pelo menos um gato e pelo menos um cão. Porquê que eu penso isto? E ouçam bem a minha teoria que eu fui engendrando ao longo do tempo. Porquê que eu penso que tenho que ter um cão? Ou porquê que eu desejo tanto ter um cão quando tiver a minha casa? Porque estou disponível. Como é que eu vou dizer isto? Vamos ver. Ora bem. Porquê que eu quero... estás muito confuso, pá. Então, não falas? Falas ou não falas? Estás a pensar enquanto falas ou falas enquanto pensas? Quantos de vocês é que já tiveram as vossas mães, ou os vossos pais, ou o vosso agregado familiar a dizer, depois de morrer, não quero mais cães? Qual é a minha teoria para essa postura? É que essas pessoas foram obrigadas a ter cães. Percebem? Por exemplo, a minha mãe e o meu pai quase que foram obrigados a ter cães ou a ter a Kika, a morar com a Kika, porque eu queria a Kika. Percebem? Portanto, e depois, com o tempo, a Kika tornou-se mais cadela deles do que minha. Só que eles não tinham interesse em ter a Kika.
Por isso é que eles hoje dizem, quando a Kika desaparecer, nós não vamos ter mais cães. E porquê que eu acho que eles dizem isso? Porque não têm disponibilidade para dar atenção e aceitar o amor de um canito. Já eu tenciono e desejo e quero muito ter um cão quando tiver a minha casa, que eu espero que seja para breve, porque estou completamente aberto a ter uma paixão por um cão e que ele tenha uma paixão por mim. Percebem o que eu quero dizer? Como é que é? Vocês têm cães, não têm cães? Já ouviram aquela coisa de depois de morrer, nunca mais vamos ter cães? O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Se eu ia para aqui, não ia. Não ia, mas fui. Deixei-me ir. Em relação a gatos, odiava gatos. Morei com 2 gatos. Passei a adorar gatos. Mas não metam as unhas de fora. Nem olhem muito fixos para mim. Senão eu começo a suar. Está bem? Portanto, se daqui a algum tempo eu estiver a morar sozinho e vocês virem um gato fofinho, mas que seja fofinho, como é que vocês detectam que é um gato fofinho? Metem-lhe a mão e ele começa a fazer as coisas que eu sei. As coisas que eu sei. Avisem-me. E em relação a cães, deixa estar comigo. Bom, esta parte foi completamente aleatória. Não estava previsto eu entrar por aqui. Portanto, ficamos por aqui também, malta. Adeus. Estou a brincar, venham cá. O que é que eu vos queria dizer relativamente àquilo que a Sara disse no último Tucatulá? A Sara disse, ou fez referência, de que gostava muito dos grãos que eram mais abertos, os grãos que eram mais gerais do que aqueles que se focavam na atualidade. E porquê que isto acontece? Porquê que isto aconteceu nos últimos 2 episódios? Porque aquilo que eu vejo na atualidade não me dá vontade nenhuma de comentar. Porquê? Porque o facto de eu comentar e de me chatear com determinadas coisas, desculpem, respirei para cima do microfone. O facto de eu me chatear com determinadas coisas da atualidade, perco, sinto-me impotente, percebem? Há coisas que se vão passando que nós percebemos que, por muito que nós queiramos dizer e fazer e acontecer, não vamos mudar nada. E tu agora perguntas, mas tu achas que se não disseres também vais mudar alguma coisa? Não necessariamente, nem não obrigatoriamente. Epá, não. Epá, estou completamente naquela fase de tenho que me preocupar com a minha vida. Tenho que arranjar o meu trabalho. Tenho que encontrar o meu caminho para atingir determinados objetivos. E tentar fazê-lo da melhor maneira possível. O caminho e atingir os objetivos o mais seguros possíveis. Seguro da forma mais segura possível. Porque aquilo que nos incomoda é difícil. Nós vivemos num país, eu quando comecei a pensar no Grande da Mesma Mó, fui delineando alguns temas que eu queria falar ao longo dos episódios. E o primeiro tema que eu tenho aqui à minha frente, que tenho anotado para querer falar, é
será Portugal um país de brandos costumes? Será que estamos com uma... Ainda estamos com um síndrome daquele do respeitinho? O respeitinho é muito bonito. Porque nós vemos coisas, e para mim é o mais flagrante. Veio agora à tona com a pandemia. Nós tivemos um cabrita. Tivemos um cabrita a fazer os disparates e a dizer os disparates que disse. E da forma, do tom que usou para todos nós. Tivemos um ministro da Economia que escreveu um artigo para um jornal americano a dizer que a culpa do país ter passou depois do Natal foi dos portugueses que andaram a viajar de norte a sul do país só para aproveitarem o desconfinamento. Ninguém sabe disto porque precisamente é estas coisas que me irritam. É porque que ninguém sabe disto. Porque é que eu tive que ouvir um comentário político para ter conhecimento sobre isto? Porque é que não há jornalistas a dizer o nosso Ministro da Economia escreveu isto lá para fora? Isto foi publicado lá fora, foi dito sobre os portugueses que ele representa, foi dito por ele lá fora. E quem lê aquilo está na América, está-se a cagar, nem sabe onde é que é Portugal, e diz, ok, bem feito para estes cabrões. Por isso é que eles estão na cauda da Europa. Temos um primeiro-ministro que não é capaz de dizer... não é capaz de... Epá, não. Epá, estão a ver? Nem me apetece falar. Porque é tão estranho falar da atualidade agora. Temos sempre que arranjar uma desculpa para o que se faz e para o que não se faz. Temos sempre que arranjar uma desculpa para o que se diz e para o que não se diz. Temos sempre que arranjar uma desculpa... Porquê é que eu comecei o programa a dizer-vos niga? Porque estava a ouvir, e há bocado, um podcast que dizia que eu nem sabia que o David Carreira tinha sido enxovalhado no Twitter ou no Instagram ou lá onde é que foi, por causa de uma foto que ele meteu há não sei quanto tempo, há não sei quantos anos, com a namorada, que acho que já não é a mesma, em Paris, e que a legenda era Nigas em Paris. E ele foi enxovalhado porque os niggas, que foi um insulto e porque não sei o quê. Opá, o quê? O quê? Está tudo trengo, está tudo deficiente da cabeça. Vocês estão todos deficientes dessas cabeças. Todos. E isto também cansa-me porque eu vou ser mais uma voz impotente. Epá, não. Outro dia vi uma cena muito engraçada, que foi o António Costa a dar um bonsai ao Marcelo. Primeiro, sem contexto nenhum, estavam a falar da cimeira das florestas, ou lá o que é. Vamos dar uma prenda, porque estamos numa cimeira. Os dois, estamos todas as semanas juntos, vamos dar uma prenda um ao outro. Não faz sentido nenhum. Foi mais um ato político do Costinha, que é um Zeca, ainda bem. Ele aqui sabe toda, isso é verdade. Mas o bonsai, por acaso, é daqueles, segundo aquilo que eu sei, é daquelas plantas ou daquelas árvores, lá o que é aquilo, que não crescem. E estes dois personagens representam perfeitamente aquilo que não faz com que Portugal não cresça há não sei quantos anos na sua capacidade de se autorregular, quase. São duas personagens perfeitamente estereotipizadas. São um estereótipo de personagens portuguesas que não deixam que o nosso país cresça. E isto alastra-se para o povo. O chico-espertismo, o nepotismo, toda uma série de conceitos que são adversos ao crescimento dos países e das economias dos países. E não sei como é que isto vai mudar. Sei que, como disse a Sara,
eu não tenho que falar da atualidade porque fico assim, sem saber o que dizer. Porque depois é a cena das vacinas. Opá, por onde é que vamos com as vacinas? Por onde é que vamos? Vamos pelo facto das direções gerais, acho que são as direções gerais regionais, né? Que pedem o número de vacinas consoante os pedidos dos diferentes organismos que são requerentes. Digo eu que seja assim, não sei. Porquê é que sobram vacinas? Como é que sobram vacinas? Como? E se sobram, o que é que se faz? É preferível deitar ao lixo ou administrar em pessoas que queiram levar? Que estão à mão de semear, no fundo, e que queiram levar. Percebem? Para que é que nos serve a atualidade se não para nos chatearmos? Não é nada de bom. Nada de bom na atualidade mundial, vá. Não é nada de bom. Portanto, eu prefiro levar estes episódios ou para os temas mais gerais, mais, se quisermos, até abstratos, do que andar aqui a discutir politiquices que só nos tiram ou só nos dão um sentimento de impotência que não nos faz bem. Pelo menos a mim não me faz e a mim cansa-me que veja determinadas coisas. Não é tanto, é como o Bruno Nogueira diz, não é tanto, não em relação a isto que eu não sei a opinião, nem quero saber a opinião dele, não interferiria nada com a minha. Mas não é tanto a opinião, não é tanto aquilo que eles dizem, é mais a forma como fazem. E depois essa situação do artigo escrito pelo Ministro da Economia a insultar ou a culpabilizar outra vez os portugueses pela situação. Não houve uma SIC, não houve uma TVI, não houve sequer uma RTP que o dissesse, que o mostrasse, que nos mostrasse. Olha, então a dizer isto vocês. E a minha pergunta também é: porquê? Porquê que em Portugal não se faz este afrontamento à governação? Não se faz. Não se faz. E há duas perguntas no tema dos grandes costumes que eu estou agora a ler, que as minhas 3 últimas perguntas são: quem tem culpa disto? Quem é que tem culpa dos grandes costumes portugueses? Fomos todos vigarizados por um primeiro-ministro, somos completamente ostracizados por os constantes governos, às tantas somos o país que menos, com o menor salário nacional, mínimo, salário mínimo nacional. Não seremos, temos uma Roménia às tantas atrás de nós, ou uma Ucrânia, ou o que seja. E ninguém se mexe, ninguém diz nada. Conheço uma pessoa que tem 2 filhos, divorciada, e que vive num T2, tem que dormir na sala porque os filhos já não cabem, entre aspas, no mesmo espaço. E no quarto que era dela e agora do filho, chove dentro do quarto. O senhorio diz que a culpa não é, que ele não pode fazer nada porque isso tem a ver com o condomínio. Ela ganha um ordenado mínimo, os filhos não trabalham, o pai dos filhos pouco ajuda, quer arranjar casa, quer arranjar um T3, que é para poder ter o seu espaço, para os filhos terem o seu espaço. Onde é que com 650 euros ou 630 euros ou o que seja, com 800 euros, onde é que essa pessoa, ou milhares como ela, arranjam casa para ela, para os filhos? Como? E não há ninguém que saia com as bandeirinhas cá para fora a dizer que estamos todos a ser arrabados. Esta
é uma frase muito forte da minha pessoa. Será que são os portugueses? Será que somos nós que temos a culpa? Ou será que é a classe política? E depois também entramos aqui num jogo que é quem é que representa quem? A classe política que representa os portugueses ou os portugueses é que representam a classe política? A classe política é um espelho dos portugueses ou os portugueses são um espelho daquilo que lhes dizem para ser? Boa da confusão, percebem? E depois a pergunta sacramental que é quem pode mudar isso? Quem pode mudar isso? Repitam comigo. Quem pode mudar isso? Olhem, eu sinto-me impotente para o fazer. Sinto-me mesmo. Já caguei. Quero tratar da minha vida. Preocupa-me este tipo de situações que eu acabei de exemplificar, que é de uma mãe com 2 filhos, viverem em condições, não digo desumanas, mas não dignas de alguém que trabalha e que trabalha muito. E bem, alguma coisa tem de acontecer. E depois, com este discurso, parece que estamos aí para o caminho do Chega, não é? Mas não estamos aí para o caminho do Chega. Tem que haver uma base, neutra entre os extremos que nos levem a um bom porto. E falta-nos claramente eu acho que o grande problema de todos os países que estão em desgraça ou em ruína como o nosso é o problema da justiça. Eu acho que se acho que um país com uma justiça exemplar, com um trato exemplar e com uma forma de atuar exemplar, é um país que não terá problemas de maior em lidar com outros problemas. Em França, acabou de ser condenado Sarkozy num dos milhares de processos, milhares não digo, mas um dos muitos processos que tem à perna, a 3 anos de cadeia, 2 acho que são um efetivo, ok? Em 3 anos eu tenho um efetivo de cadeia. Isto é só um processo. E este processo demorou 3 meses a ser transitado em julgado. Ele vai transitado em julgado, não. Ele demorou 3 meses a ser condenado neste processo. Ok? 3 meses. Temos um ex-primeiro-ministro que foi posto em prisão agora esqueci-me do termo, preventiva, há 7 anos e tão cedo não se vai saber o resultado. Já para não falar no banqueiro que vai ter a sua sentença, para ver a sua sentença vai precisar de ver até depois dos 100 anos. É este o nosso país e é isto que nós devíamos mudar. Quem o pode fazer? Que vamos pegar outra vez nos escravos? Estão a ver porque é que não quero falar da atualidade nem destas coisas que me enerva e cansa-me e fico sem saber o que dizer e fico aqui a bater nas palavras. Estão a ver palavras. Imaginem uma bola e as palavras são as paredes e a bola anda a bater tipo splash. Não sei bem o que estou a dizer, mas estou. Vamos ficar por aqui, malta. Hoje já vos cansei, já vos dei aqui meia hora, estamos na hora, está na hora. Está na hora, malta, está na hora. E para acabar vou vou-vos deixar uma frase do nosso amigo Nobel, Saramago, que diz que é verdade que nem a juventude sabe o que pode, nem a velhice pode o que sabe. Adeus, grão.